Bem, vamos falar com um jogador, um ex-jogador, hoje treinador. Jogou muita bola do Santos e na Copa da África o Brasil começou a degringolar quando ele machucou. Como é que vai, Elano? Tá usando o ocrinho ainda ou não? Boa Ô, tarde. Milton. Boa tarde, Milton. Tudo bem? Tudo bem, melhor Milton, agora com você, que é um cara eu reto. sempre uma alegria falar com você, a oportunidade. Hoje, mais experiente, treinador e já de óculos. Então, eu vou aproveitar para pedir desculpas em público para você, porque eu estava na maquiagem e estava com a Lívia Nepomuceno e com a Marília Ruiz. Muito bem. Aí entra um cara de óculos e tal, com mais dois acompanhantes. Eu pensei comigo, pô, quem será esse cara? Porque eu nunca tinha visto você de óculos, né? Entrevistei você na televisão umas 2.000 vezes. E aí, lá no terceiro tempo, lá embaixo, que me fala, e você foi lá para assistir o programa também? Participou do programa? Olha, é o Elano. Falei, que vergonha. E eu achando que era um fã que veio aqui. Então quero de público Não, eu sou pedir fã desculpas ao também. senhor. Que isso, Milton. Mas é que o tempo vai passando, a gente vai ficando também de barba, óculos, né? Mas que isso, fica tranquilo. É sempre uma alegria poder... Falar de futebol é sempre uma paixão pra gente, né, Milton? Então, e você foi um bom também treinador. encontrar pessoas que fizeram parte assim, da vida da gente é sempre muito especial. Ah, que honra, viu, Elano? Você foi bem na Ferroviária de Araraquara, você foi bem também na Inter de Limeira, e agora tá na hora de voltar a sentar no banco. Coisa que você nunca foi na vida é sentar no banco. É verdade, Milton. Não era muito chegado de ficar no banco, não, viu, Milton? Eu queria jogar. Mas agora, né, Milton, construindo uma carreira aí, como eu sempre digo, né? Assim foi minha carreira como atleta e está sendo assim como treinador. Eu tenho grandes amigos e grandes profissionais que trabalham comigo, hoje a comissão montada. O Valmir Cruz, hoje, nós se tornamos aí, fechamos a parceria. O Valmir agora ele inicia como auxiliar comigo, né? Então, assim, os passos eles são lentos, né, da carreira do profissional. A minha carreira eu também não tenho muita pressa para fazer as coisas, eu quero que dê certo. E nesse momento é um momento de muita assertividade no trabalho, a gente escolher bem qual é o projeto que a gente vai iniciar, retomar o trabalho, né? Porque eu me sinto preparado, me preparei, são mais de 5 anos me preparando para fazer, fiz todos os cursos, já trabalhei, já montei time aí a cada 3 meses, já joguei, foram acho que 3 campeonatos paulistas. Então, assim, a preparação ela está feita para dar o novo passo agora na carreira, que eu acho extremamente importante nesse momento. Ô, Elano, você precisa voltar aí e ajudar o Santos de novo. Você inventou o Rodrigo, o Rodrigo, gente boa pra burro, que tá lá no Real Madrid e vai pra Copa do Mundo, ao que tudo indica. Você precisa revelar mais jogador pra nós lá, cara, que a coisa tá feia, na Vila. Milton, falar do Santos eu tenho que ter muito cuidado, né? Ainda mais hoje como treinador, né? Respeito muito o Bustos, né? Mas a minha ligação, principalmente com o torcedor santista, ele é muito grande, né? Eu recebo muitas mensagens diárias, assim. E aquilo que eu sempre digo, né, Milton? O Santos é a ligação, a gratidão que eu tenho por esse clube, né? É um momento, assim, que a gente fica de fora, até mesmo é duro falar do trabalho dos outros, tem grandes amigos que trabalham lá dentro. Mas a ligação, e é uma coisa inevitável, em algum momento, assim, eu quero muito poder retornar, né? Porque eu me sinto parte daquele clube, mas é aquilo que eu falo, a gente precisa ter cuidado, né, Milton? Porque a carreira hoje, a gente precisa ter bastante ética, né? É uma coisa que eu sempre prezo na minha vida, muito respeito. Mas a ligação com o clube e as coisas que eu fiz de bom para o clube, e a minha história nunca mais vai ser apagada, né? Mas, assim, com certeza, eu recebo muitas mensagens. Espero que, se for da vontade de Deus, um dia eu retorno. Que é a minha vontade também, um dia poder trabalhar no Santos, com certeza. Eu te contei no terceiro tempo da Band, mas quero repetir aqui. A sexta-feira que precedeu aquela decisão Santos e Corinthians, só se falava no... Não, aí eu tô lá no meu camarim e chega quem? Carlos Alberto Parreira, que tinha sido convidado. E o Parreira falou, pô, sabe que... Não, foi no domingo. Falou, mas vocês só falam aí do Leão, tem que falar mesmo, treinador, Robinho, sabe, Diego, tudo jogador bom. Mas o esteio do Santos chama-se Elano. Tanto é que eu tenho falado para meus jogadores, o melhor no time do Santos é o Elano, ele não aparece pro povo, mas ele funciona. O Parreira é o maior fã teu, viu?
Eu também. Tenho muita gratidão ao professor Parreira, porque quando eu cheguei no Santos, Milton, eu trabalhei com o Parreira também, né? E ele falou uma das coisas mais importantes, assim, para eu seguir na minha carreira. Eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos, ele me disse, assim, falou, garoto, eu não vou te colocar para jogar, mas você continue focado, determinado e treinando do jeito que você está, que você vai conseguir virar um dos grandes jogadores do nosso futebol. E depois, um ano e meio depois, a gente estava disputando a final do Brasileiro contra. E aí, quando eu dei um abraço nele, ele, assim, o Vampeta comentou comigo, dentro do campo, isso que você está contando do Parreira, ele falou na pré-eleição para os atletas do Corinthians também. Então, assim, receber um elogio, assim, depois de trabalhar. E ele me levou para a seleção depois em 2003. Foi o primeiro o treinador a me convocar na seleção brasileira, foi o Parreira. E a minha estreia foi em Maceió contra a Colômbia. Então, assim, eu trabalhei com mais de 40 treinadores, né? Mas o Parreira, sem dúvida, assim, é um dos caras mais marcantes da minha vida. E, assim, aprendi muita coisa nessas situações táticas, situações de conduzir o grupo, situações de vestiário, que eu tive, assim, experiências fantásticas com o Parreira já com 19 para 20 anos. Né? O Parreira, um lorde, né? Campeão do mundo e bocas sujas por aí, falando, ganhar a Copa do Mundo com aquele timinho lá, com jogador ruim, o Bebeto era ruim, Romário era ruim, Tafarel era ruim, entendeu? Eu prefiro perder, como perdemos no Sarriá. Vai pros quintos dos infernos. Futebol é ganhar, ganhar e ganhar. Seleção boa pra mim é a seleção brasileira que ganhou a Copa do Mundo. E você naquela coletiva na África, eu tava lá, porque você tava redondo no time do Dunga. E de repente você se machucou. Você chorou na coletiva e tal. E o time começou a cair ali, com a tua ausência na África do Sul. É porque essa questão do professor Parreira de 94, não tem como a seleção ser ruim e ganhar uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo ela é muito competitiva, é muito difícil. E a gente vê o lado tático do Parreira, ele já fazia isso em 94. Muitas coisas que se usam hoje, o Parreira ele usava já no trabalho, no esquema tático do time dele. Pô, só jogador bom, pelo amor de Deus. Seleção 94, a melhor seleção que nós tivemos. E falando dessa questão da minha lesão na Copa do Mundo, Milton, era um encaixe nós vínhamos de quase 4 anos juntos, né? Os mesmos atletas. Então tinha um encaixe perfeito ali de movimentação defensiva, ofensiva. A paixão minha por ser treinador, por eu estar lutando, por eu estar trabalhando e esperando logo aí para poder voltar à beira do campo novamente. Essas coisas que eu vivia no campo, né, meu? Essas coisas de leitura tática, de posicionamento defensivo, ofensivo. Tudo isso eu fazia como jogador também, né? Então, assim, por exemplo, o entrosamento que eu tinha com o Diego, com o Ganso, por exemplo, no Santos, aí eu tive com o Kaká na seleção brasileira, com o Robinho nem se fala, porque a gente jogou junto no Santos, na seleção e no Manchester City, então eram coisas táticas que eu me encaixava. E quando houve a mudança, né, há uma readaptação. Mas infelizmente, assim, nós saímos, né, perdemos a Copa do Mundo naquele jogo para a Holanda, mas a seleção fez um baita jogo, né? E a gente entristece porque a gente via com grandes olhos assim na conquista da Copa do Mundo. Ô Elano, e um goleiro cujo nome é um nome Stoltenberg, parecido isso aí, o goleiro da Holanda, o Brasil tá ganhando de 1-0 o lançamento do Felipe Melo pro Robinho, e aí o Kaká deu uma cacetada, acho que de canhota. Dá uma chapada. É. Não, ele dá uma chapada. Então, e o goleiro buscou, rapaz. Stecklenburg? Isso, um goleiro de nome bonito, entendeu? Mas ali o Brasil, aquela bola que ele pegou impegável, dava, entendo, a classificação para o Brasil e talvez a Copa do Mundo, né? Dava, eu também acredito nisso. Foi assim, são coisas que acontecem no futebol, né? Que tem coisa que a gente nunca consegue apagar da mente da gente. Né? E essa é uma das grandes jogadas assim, que a gente sempre comenta quando se fala desse jogo. Porque ali era 2-0 e que acabava no primeiro tempo, né? E basicamente a gente tinha uma leitura o quê? Todo mundo que saísse para jogar contra a gente gostava. A gente tinha muito campo para contra-atacar. Então, assim, a Holanda a gente via como um dos times mais copeiros, assim, os times mais difíceis de ser batido. Então, quando a gente fez um grande primeiro tempo, eu estava do lado de fora, e aí essa chapada do Kaká, e o goleiro faz uma grande defesa, e quando a gente perde, acaba o jogo, metade dos jogadores da Holanda
o Van Persie e o Sneijder, que fez o gol, eles foram no vestiário, porque eles estavam na Inter de Milão, junto com o Maicon, com o Júlio César, com o Lúcio, e eles entraram no nosso vestiário e eles não acreditavam que eles tinham ganho o jogo. Então foi uma grande dureza assim, pra gente, em vários aspectos desse jogo. O Sneijder lá, o baixinho, mas o Felipe Melo atrapalhou o Júlio César e vice-versa, e o cara fez um gol de cabeça lá. Mas são coisas da bola. Meu caro. Ah, peraí, rapaz, tem uma coisa rara aqui. Gol de Elano, vamos ver. O Renato, portanto, virou para Robinho. Robinho dominou contra a marcação de Anderson. Fugiu dele, virou pelo lado direito do campo. Tocou para a penetração de Elano. Elano soltou para Robinho. Levou a marcação de Anderson. Foi para a grande área. Pediu o Robert. Ele tocou, bateu. Elano é gol! Santos é o novo campeão. Elano, camisa 11. Campeão absoluto. É o gol do título. Pode comemorar, Santista. Quem tem Robinho tem meio caminho andado para a vitória. Ele de novo desequilibrou. Foi lançado, penetrou na lateral de área. Uma floresta de pernas corintianas. Ele viu o Elano chegando e rolou para ele. Elano veio em velocidade. Ele encontro da bola, pegou firme e botou no fundo do gol. Na larga de 44 minutos, etapa final de jogo. Elano, camisa 11, tira o sufoco do Santos. O Santos é campeão brasileiro de 2002 e só pode comemorar aos 44 do segundo tempo. Um gol difícil, um gol sofrido. Está empatado o jogo do Morumbi. A bola foi tocada para Gilberto Silva, para Juan, para Michel. Aqui na esquerda dominou, tocou para Kaká. Vai partir contra a marcação do primeiro. Luiz Fabiano pediu, ele levou, cruzou para trás, bateu, Elano, é gol! Do Brasil! Brasil! É de Elano, camisa 7. Na bela descida pela esquerda, recebeu Kaká. Girou, sentou, cruzou, a bola passou na boca do gol, pediram me chuta. Elano chegou e desviou de perna esquerda para o canto esquerdo do gol da Costa do Marfim. Na marca de 17 minutos. Quero abraçar o José Silvério de Andrade, meu padrinho de casamento, dia 7 de janeiro de 1978, a Tianinha falecida também, ele perdeu a primeira esposa, né, e hoje está muito bem casado, e eles foram a Muzambique, entendeu? Lá no Clube Recreativo. E o casamento, por imposição, é claro, da evangélica Lenice, nós fizemos o casamento na igreja que a gente chamava de protestante, hoje é evangélica. Muito bem, tá vendo o esforço de reportagem? Achamos 2 gols seus, Elano. Você jogou muita bola e quieto igual o Rivaldo, igual o Ademir da Guia. Ô Milton, igual você acabou de dizer, né, velho? Pode não jogar nada, mas ganhar vai estar na história, né? Claro, você era bom jogador, você não aparecia pro público, mas você era barreira, né? Entende um pouquinho de futebol. Ele não aparece pro público, isso aí é Robinho e tal, mas ele é fundamental pro time. Até foi nessa coletiva também que o Rosenberg, da Band, aí, meu amigo da comunidade judaica, Ricardo, né? Quem? Rosenberg? Rosenberg. Tem o Marcelo também. Marcelo Rosenberg. Ele falou, ele era tão corintiano, na coletiva ele falou, o Parreira, nós vamos ganhar domingo? Essa foi antológica. Nicolau. Verdade. Ele tá por aí. Então Fala, a questão da preparação, né, Milton? Eu me preparei muito assim, para chegar onde eu cheguei. Né? Eu estudava meus adversários. Acho que eu já tinha um pouco dessa veia de treinador, viu? E eu não sabia, né?
Eu sempre estudei, assim, os adversários. Por exemplo, os laterais esquerdos que eu marcava, né? Eu sempre brincava com o Kleber, né? Que era um dos melhores laterais esquerdos que eu joguei contra. E começar o jogo, a gente tem uma grande relação, falo com ele até hoje, eu sempre brincava, falei, cara, eu tenho seu DVD na minha casa, eu sei, a casa ser todo canto, eu sei pra onde você vai. Eu brincava Elano, com ele. o nosso glorioso João Paulo Capelano, essa é a última pergunta a você. Pois não, Capela Real. Vamos lá, para falar com o Elano, que eu particularmente sou fã, cara, fora de campo e dentro também, acompanhando a carreira dele desde 2017. Para quem acha que o Elano é aventureiro na carreira de treinador, pelo contrário, um cara que tá desde 2017, apareceu bem no Santos, revelou vários jogadores também. Quando a gente fala revelar, né, Elano, não entendam mal também os torcedores aí, ouvintes da Rádio Bandeirantes, mas você deu oportunidades pro Rodrigo, Yuri Alberto, quando você passou por outros clubes, Inter de Limeira, João Vitor, exato, João Vitor, Raul Gustavo, além do Lucas Braga também, naquela temporada de 2019, na Inter de Limeira, no Campeonato Paulista, e você realizou bons trabalhos, e eu acho muito curioso, cara, que um cara campeoníssimo como você, sentindo a carreira de treinador... Ele vai naturalizar português agora. Aí ele vai até pra seleção. Não, mas olha só que doideira, Milton. Um cara que ganhou tudo na carreira, que viveu na Europa, que foi campeão aqui, que é ídolo de muitos clubes por onde passou. Ele foi técnico na Série D. Série D. Isso mostra a humildade dele. Isso, além da humildade também, a preparação para que o cara possa ter um know-how, um embasamento para que ele possa ter uma continuidade como treinador. E a minha pergunta como técnico, fala, Milton, pode falar. Não, completa aí com o nosso querido Elano. A minha pergunta, Elano, eu queria assim, ouvir de você, o que você entende para o futebol? Você já está há pelo menos 5 anos, um pouquinho mais com essa carreira de técnico, já passou por muitos times, fez ótimos trabalhos. E a pergunta é, o que o Elano entende pro time dele? O que você quer para futebol? Eu agradeço assim, a pergunta, né? Eu vou tentar resumir tudo, né, um pouquinho assim para você. Eu acho muito interessante assim, esse tipo de pergunta, porque a gente consegue explicar um pouco qual é a missão do treinador, né? Eu tenho me preparado diariamente, assim, né? E os meus passos, como eu acabei de dizer, meus passos como treinador, ele precisa ser lento. E como a gente sempre diz, no futebol a gente precisa de resultados. Então os passos têm que ser assertivos a cada dia. Eu venho me preparando, estudando, eu vejo futebol todo dia, eu vejo jogo todo dia. O que eu entendo assim, de futebol, com tudo que eu vivi, eu joguei em várias funções dentro do campo, eu trabalhei com vários treinadores, eu vejo muita coisa, eu leio muitas coisas. A minha ideia de jogo, o meu conceito de trabalho, as minhas metodologias de trabalho, aquilo que eu entendo, a gente precisa hoje ter times intensos. Toda essa revelação que eu fiz, quando a gente fala de revelação, não sou eu só que fiz. Eu dei a oportunidade, mas teve outros treinadores, outros profissionais que prepararam esses atletas. Mas eu, no momento, eu fui o cara que tive a coragem de pegar o cara e botar o cara para jogar mesmo. Por causa do João Vitor, que estava no Corinthians Sub-23, o Lucas Braga não estava sendo usado no Santos, o Rodrigo estava no Sub-16, Sub-15, estava para ser vendido, eu não arrumei a confusão e não deixei. Então, são coisas importantes que eu acho que a gente, assim, como treinador, a gente trabalha com sonhos. A gente fala de conceito de jogo, de conceito de trabalho no Brasil, normalmente a gente pega os times montados, né? A gente tem que ter o máximo de entendimento. Em 1 mês, 2 meses, a gente tem que ter um entendimento do grupo, um entendimento de cada peça de jogador que a gente tem e, consequentemente, você ter um modelo de jogo que encaixe naquilo que você tem e, acima de tudo, a gente precisa ter resultado muito rápido. Muito bem. O Elano, o André Nathanos Bacher, meu grande ouvinte, ele fala, Elano, o Ringo Starr do Super Santos 2002. Porque o Ringo Starr era o baterista e tal, não tinha a fama dos 3 gênios lá que cantavam, compunham e tal. Mas o Santos tinha muita estrela lá e você quietinho, chegou lá e na Seleção Brasileira, Copa do Mundo e etc. Uma última pergunta. Eu tenho memória boa, apesar que o tempo vai escangalhando a gente aos poucos, né? Escuta, você quando saiu de Iracemápolis para tentar ser jogador de bola, você foi pro Guarani e ficou num casarão que o Beto Zini mantinha lá para os moleques do interior para serem testados? Estou enganado ou você morou naquele casarão? Morei. Meus pais são cortadores de couro. Eu sou filho de cortador de cana, né? Quando eu saí de Iracemápolis, meus pais foram lentos, mas tudo deu certo. Isso é real mesmo. Eu morei mais de 60 garotos assim no alojamento. Mas é aquilo que eu sempre falo, Milton, assim, né? E a minha carreira de treinador, eu acredito muito que vai dar certo também. Porque eu acredito naquilo que eu faço, eu me preparo para fazer. Eu não tô aí, não me decidi ser treinador para 1 ano de dificuldade e eu ir embora. Eu fui para a Série D porque, numa
uma escolha pessoal. Eu acho que, primeiro, que a Ferroviária me ofereceu um projeto bacana, e o outro que serve como alicerce para eu construir uma carreira. Então, eu transitei nas divisões aí. Agora eu estou em busca aí de buscar novos passos maiores, porque faz parte da carreira. E tem uma coisa que eu sempre falo, eu joguei com os melhores jogadores do planeta. Graças a Deus, isso é o maior orgulho que eu tenho. Tudo bem. Só que eu sempre digo, a estatueta dos Oscars, ela tem para vários segmentos. E eu acho que o que eu mais gosto de ganhar era o quê? Eu sou um coadjuvante. Eu sempre fui um coadjuvante. Os coadjuvantes, eu fui coadjuvante do meu time e conquistei. Então, assim, não tem problema nenhum. Eu quero continuar um coadjuvante que eu dou a mão aos meus atletas, eu me relaciono com a diretoria, eu me relaciono com o torcedor. E assim eu vou construindo a minha carreira. Eu tive vários exemplos da minha carreira como jogador. Eu não posso deixar de falar dela, porque ela que me trouxe a ser um treinador há 5, 6 anos atrás. Então, a minha construção de carreira como jogador me fez ver o quanto eu posso ser útil também como treinador, vivenciando novamente à beira do campo, estudando aquilo que eu fiz a vida inteira. Agora, só que aquilo que eu fiz a vida inteira eu estou trazendo para o papel. Porque a postura do treinador, ela é o quê? Ela é de execução, ela é de conversa, ela é de posicionamento, ela é de decisão, e tudo parte do Elano. Então, acho que tudo isso vem dentro do mesmo pacote, e a busca de treinadores são aquilo que nós falamos. Mas naturaliza português, vira português, que você arruma até a seleção brasileira, viu? Olha aqui, ó, só para completar, e por que eu falei desse casarão? Porque na época, coisa muito rara na minha vida, entendeu? Rara não, única. Eu fui a Muzambinho e o Jairo Paçoca, Jairo Rondinelli, primo do Deus da Raça, não jogava nada, mas o filho era bom de bola. E depois veio a viúva do Américo Sérgio Montanari, o nosso querido Cavadeira, ponta direita. O Cavadeira tinha 2 presas, por isso que ficou Cavadeira. E eles me pediram, as mães, você não podia arrumar um teste para os meninos lá? E eles foram, moraram nesse casarão com você. E eles passaram até, mas depois ficaram com saudade e acabou não dando certo. Mas eles ficaram impressionados com você, com a tua humildade e a tua sapiência. Um grande abraço para você e sucesso, hein, Elano? Milton, eu que agradeço, cara, a oportunidade. É aquilo que a gente fala, né, Milton? Falar com os amigos e falar de futebol é o que a gente mais ama. Eu, particularmente, não consigo ficar longe. Eu vejo, acho que na média aí, eu vejo acho que 6, 7 jogos por dia. Então é muito legal. Muito obrigado. E nunca tivemos tanto jogo, meu Deus do céu. Um abraço, Elano. Milton, um abraço. Grande abraço para vocês aí.